Ex-BBB Matheus Amaral, ex-namorado de Isabelle Nogueira, ex-cunha poranga do Boi Garantido, causou alvoroço na internet após anunciar sua entrada na política e é oficialmente, viu? Tem tempo que não falamos no Matheus, né, gente? Comentamos muito sobre ele na época do BBB. O fim do namoro dele com Isabelle Nogueira causou muita polêmica também, né? Ainda mais porque assim que ele terminou o relacionamento com a Isabelle, ele já assumiu outro relacionamento, então os fãs ficaram decepcionados, né? Os fãs do casal, o fã-clube do casal, né? Eles disseram que não esperavam essa atitude do Matheus, mas enfim, Isabelle Nogueira está aí brilhando muito no pós-reality dela. Gente, que pós bom da Isabelle Nogueira, né? Ela brilhou bastante depois do fim do BBB, conseguiu muitas oportunidades, representando a cultura dela amazonense, falou muito sobre o Festival de Parintins, que foi muito comentado também, e agora ela tem o próprio festival, né? Então Isabelle Nogueira foi uma participante do BBB que brilhou bastante no pós-reality, tá aí até hoje. Então tá aí solteiríssima, não vimos ela entrar em nenhum relacionamento após o fim dela com o Matheus, e ela está aí aproveitando várias oportunidades na carreira, brilhando bastante, representando a cultura dela. E agora o Matheus, depois de causar polêmica, assumindo um novo relacionamento, agora, gente, deu o que falar com essa candidatura dele. E é oficial, hein, gente? Ele publicou lá no perfil dele do Instagram o seguinte: sou candidato a deputado federal. Agora é oficial. E aí, gente, na legenda, o Matheus ainda disse: vamos à luta. Sou oficialmente candidato a deputado federal pelo Rio Grande do Sul. Sigo firme no meu compromisso com o Estado, honrando nossas tradições, nossos valores e nossa cultura. Carrego comigo a bandeira do turismo, do agronegócio, da juventude e da valorização das mulheres. Seguimos nesta caminhada. Lembrando, gente, que a mãe do Matheus, a Luciana Amaral, também se candidatou, também entrou na política em 2024. Ela concorreu ao cargo de vereadora lá em Porto Alegre pelo partido MDB, mas acabou ficando como suplente. E agora o Matheus tá aí, né? Entrando na política também. E essa atitude dele, gente, de entrar na política, dividiu opiniões. Eu vi que tem muita gente apoiando o Matheus, sim, dizendo até que vai votar nele, que tem o apoio, que vai apoiá-lo, né? Muita gente que é de longe, que não vota lá, mas dizendo que torce para que ele ganhe. Mas também tem gente criticando o Matheus, falando que não era para ele ter dado esse passo tão grande assim, não. Vamos dar uma olhadinha nos comentários. Eu estava dando uma analisada lá na rede social do Matheus, né? E aí, gente, olha só este comentário que me chamou a atenção. Uma internauta disse: a candidatura de alguém não deveria ser sustentada apenas pela popularidade conquistada na televisão ou nas redes sociais. Lembrando, gente, que o Matheus tem mais de 4 milhões de seguidores no Instagram e muita gente. E continuando no comentário, a internauta dizia: é fundamental olhar para a trajetória de cada candidato, seu compromisso com as lutas sociais, o trabalho realizado em defesa da população, a experiência e a capacidade de construir políticas públicas. A Câmara dos Deputados exige preparo, responsabilidade e compromisso com o interesse público. Não é palco para celebridades, mas um espaço de decisões que impactam a vida de milhões de brasileiros. Fica a reflexão, disse a internauta. Eu senti uma alfinetada aí nesse comentário, né? Senti uma alfinetada aí na candidatura do Matheus, mas tem gente que tá apoiando. Ó. Olha esse comentário: o Rio Grande do Sul merece ter um deputado federal que represente da melhor forma a cultura e tradição gaúcha como você, Matheus. E uma coisa que não podemos negar é que o Matheus tem muito orgulho da cultura dele, sempre exaltava a cultura dele, o Rio Grande do Sul, lá dentro da casa do BBB, né? Sempre estava ali mostrando a cultura dele, muito orgulhoso. Aqui fora, o Matheus ficou à frente de uma campanha de arrecadação de fundos, né? Uma vaquinha que arrecadou milhões de reais para apoiar o Rio Grande do Sul quando teve as enchentes, né, gente? Vocês lembram deste momento difícil lá no Rio Grande do Sul? Então, vocês lembram que o Matheus, vocês também se lembram que o Matheus divulgou bastante a vaquinha, né? Que arrecadou muito dinheiro
para ajudar lá as vítimas, né? Para ajudar o Rio Grande do Sul. E agora tá aí o Matheus dando esse passo a mais aí na vida dele, né? Entrando na política oficialmente, se candidatando. E ainda olhando os comentários, gente, tem críticas e também tem muito apoio. Um internauta mesmo comentou: quem te acompanha desde o BBB sabe o quanto você ama suas raízes e o seu Rio Grande. Que orgulho ver até onde você chegou sem esquecer de onde veio. Estamos contigo nessa caminhada. Recebendo apoio, né? Um internauta criticou o Matheus, relembrando a polêmica das cotas, né, gente? Isso deu o que falar, a polêmica das cotas, deu o que falar para ele, para a mãe dele. Isso causou um alvoroço na época do BBB. Até hoje, o Matheus recebe comentários negativos, relembrando da polêmica das cotas raciais. Uma internauta não gostou do Matheus entrando na política, comentou: parando de seguir agora. Aí, gente, um outro comentário criticava. Aí eu te pergunto, entende o que de política? Vai agregar o quê? Nós não deveríamos ser obrigados a votar. Essa é a verdade. Disse aí um internauta, né, um seguidor do Matheus, muito revoltado. Vocês acham, gente, que o Matheus não tem o que agregar na política? O que vocês acham? E vocês acham que ele devia continuar só ali nas redes sociais, falando sobre a cultura dele, divulgando o Rio Grande do Sul, não entrar diretamente na política? O que vocês acham, hein? Uma internauta disse: rapaz, não é bem assim não. Tem que comer muito arroz com feijão para chegar no Congresso. Que lastro político você tem para pleitear uma vaga dessa assim de cara? Mais uma crítica: misturar BBB com política é de lascar. Mas é isso, cada povo tem o político que merece. E, gente, não é só o Matheus, não. Tem outros ex-participantes, né, de reality que estão aí se candidatando. Tem a Raquel Sherazade, né, que se candidatou também, deu esse passo a mais na carreira dela. Mas eu vi que estão apoiando muito a Raquel Sherazade. Ela tá recebendo muito apoio do público dela. Porque a Raquel, ela sempre foi engajada nisso, né, gente? Ela não era da política diretamente, mas ela sempre estava engajada em assuntos de grande relevância, né? Sempre falando sobre assuntos muito importantes nas redes sociais, né? Sempre ele se pronunciando sobre polêmicas. Então, não me surpreendeu a Raquel Sherazade se candidatar, não. Inclusive, eu acho que ela tem muitas chances de ganhar, sim, porque a candidatura dela foi muito bem recebida, pelo que eu vi, pela movimentação que eu vi na internet. Mas, gente, apesar das críticas, tem muito apoio aqui nos comentários lá no perfil do Matheus. Excelente, tem todo nosso apoio, tem todo o nosso apoio. Agora sim, voa Matheus. Vamos juntos nessa caminhada rumo à vitória. Você merece alegrete, siga firme que tudo dará certo. Vocês podem ver aí muito apoio também, apesar das críticas, tem muito apoio para o Matheus ganhar as eleições, né? Ganhar o cargo de deputado federal lá no Rio Grande do Sul. E aí, gente, o que vocês acham? Vocês aqui do canal, hein? Nós já comentamos tanto sobre o Matheus, né? A gente vai comentando sobre outros assuntos que estão em alta, né? Sobre o reality, agora vai começar a Fazenda, então vamos comentar muito sobre a Fazenda. E aí acaba que a gente deixa de comentar um pouco sobre os participantes antigos, né? Porque vão aparecendo outros nomes, né? Muitos assuntos aí em alta. Mas tá aí o Matheus, gente, dando o que falar novamente. Vocês acham que ele acertou nessa questão de entrar na política? Uma coisa ninguém pode negar: o Matheus sempre teve muito orgulho ali da cultura dele, sempre falou muito bem do Rio Grande do Sul, sempre foi muito engajado nessa questão cultural, assim, né? Mas vocês acham que ele tá dando um passo grande demais em se candidatar logo para deputado federal? E vocês acham que ele tem chances de ganhar, gente? Me digam aí, hein?